Olá, meu querido aluno, um bom dia. Estamos aqui continuando o assunto da semana passada, em que falávamos da primeira fase do modernismo no Brasil. E para falar do modernismo no Brasil, nós temos que dividir em três fases, onde a primeira se inicia com o fim da Semana de Arte Moderna em 1922 e vai até o que se chama de fase heróica do início da geração modernista em 1930, com o início da Era Vargas. Você, é claro, já deve ter estudado ou ainda vai estudar em História a importância da literatura modernista para o início e a construção do governo de Getúlio Vargas. Mas não podemos deixar de falar deste processo sem representar o que era este heroísmo. Um heroísmo representado por três autores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, e um português que acabou se tornando brasileiro, Alcântara Machado. Mas o nosso enfoque principal são esses três primeiros autores. Quem foi Mário de Andrade? Quem foi Oswald de Andrade? Quem foi Manuel Bandeira, que participaram por 8 anos dessa fase de destruição e fase heróica, de reformulação completa da nossa literatura? Vamos começar por Mário de Andrade, que era paulistano e começou a escrever já com 20 anos de idade. Ele pregava em suas características o que chamamos de verso livre, neologismo, que é formação de novas palavras, oriundas de radicais estrangeiros, e fragmentação, destruição completa da sintaxe, a partir do uso do que se chama de falar do sertanejo, as lendas que existiam, os mitos, principalmente o resgate do mito da caverna, e os costumes regionais a partir de suas danças. Com isso, uma literatura de linguagem agressiva e explosiva marcava Mário de Andrade, que foi escritor de Macunaíma, que foi escritor de Paulicete Esvairada e também foi escritor de Moça Linda Bem Tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. São algumas das características que ele vai trabalhar contrários à burguesia, e principalmente a burguesia mórbida, gorda, que não fazia nada pelo país e que principalmente só estava para criticar. É a partir daí que começamos o mais crítico de todos esses autores, que foi Oswald de Andrade. Primeiro, era militar e depois se tornou jornalista, fundador do Partido Comunista, embora sendo dos três o mais rico. Casou-se com Tarsila do Amaral, que também foi uma grande escritora e também aquela que vai ajudar nas pinturas, e principalmente vai escrever o Manifesto Antropofágico, Serafim Ponte Grande, O Rei da Vela, Memórias Sentimentais de João Miramar, onde ele tem a característica de misturar o deboche, a sátira, a ironia, a crítica ao parnasianismo e à burguesia, a partir da mistura de elementos do passado, que eram a prosa e a poesia, que se misturavam sobre o mesmo tipo de texto ou um mesmo tipo de obra, sem a necessidade máxima de separar o que era prosa e o que era poesia. Este exemplo de pronominais é um grande caso de quebra e ruptura com a língua portuguesa. Você, é claro, meu aluno, já deve ter visto em algum lugar. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ele muda, ele subverte os valores sintáticos e morfológicos da nossa língua e cria a sua própria língua. Este foi Oswald de Andrade, o mais crítico dos três principais autores desta primeira geração. Por último, Manuel Bandeira,
o mais moderado, mas também não menos importante. Aquele que vai escrever a partir de uma cultura dadaísta, onde ele descarta o nada e estuda e trabalha apenas com o necessário. É aí que ele passa a ser adepto da manifestação da poesia de verso livre, onde o lirismo poético e a liberdade são de linguagens coloquiais totalmente ligadas à construção e ao significado social do século XX. Vou-me embora para passar, que dê um grande exemplo disso, como este poema que aqui está. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Uma obra que mostra a subversão da realidade num mundo em que se buscava salvar vidas, como não se tinha no começo do século XX. E encerramos a nossa aula de hoje pautada nas características dos principais autores. Nacionalismo fã e crítico, a valorização do cotidiano, resgate dos valores culturais, a crítica a uma realidade brasileira, renovação de uma linguagem mais próxima do povo, oposição e fim do parnasianismo e academicismo, experimentalismo linguístico, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e reverência, versos livres e brancos que geravam um caráter anárquico e destruidor da realidade dos fatos. Queridos alunos, todo este material você encontra no portal EDB. Um grande abraço para todos!